Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Hoje melhorou o tempo um pouco e estou recebendo aqui com muita alegria e muito carinho a professora, diretora Celso de Mello. É uma pessoa que participamos de algumas lutas juntos e o que me deu muito orgulho. O nosso tema é o orgulho de ser quem se é. Educação, diversidade e o desafio de ensinar em uma sociedade que ainda exclui. Celso Mello é professora há 28 anos e diretora de escola há 10 anos. Defensora da educação de qualidade, defende a escola pública como o maior patrimônio de um povo, graduada em pedagogia, história, filosofia e sociologia, entende que a arte de ensinar é um exercício da imortalidade. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, ao nosso podcast, onde nós vamos estar discorrendo de vários assuntos, né? Da educação, da diversidade. E o que te motivou a entrar na educação e assumir uma gestão escolar? Seja muito bem-vinda. Agradeço, Silvano, agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço a todos vocês, todas e todas, todos que estão nos assistindo, todos que vão assistir essa entrevista depois. Fico muito feliz pelo convite. Nós temos aí, o Silvano tem esses encontros, né, pontualmente, já está virando uma cultura, então é importante que a gente agende aí esse tempinho, né, toda quinta-feira, né, Silvano, às 19 horas, a gente ajustar um tempinho para acompanhar essas entrevistas, que olha, os colegas que passaram por aqui, gente, que coisa boa, a gente, né, eu sempre que posso acompanho na integral depois, né, mas eu sempre gosto de acompanhar. Muito bom, né? Diversos assuntos, essa diversidade. E falando em diversidade, isso é muito importante, que a gente vive num país plural, numa cidade plural, né? O nosso bairro é plural, a nossa casa é plural, né? Exato. A mãe fala que os filhos são como os dedos de uma mão, cada um é diferente do outro em tudo. E a escola, ela é um pedacinho da cidade, um pedacinho do bairro. A escola é um termômetro da vida social. Tudo que acontece na escola, a gente sabe que acontece no entorno dela, porque as crianças que lá estão, os adolescentes que lá estão, a EJA que lá está, é um reflexo da sociedade. Então, essa mostra está para a gente ali. E essa mostra que está para a gente é que a gente precisa trabalhar, né, para não repetir certos erros, para não ser como os nossos pais, né? E para que a gente consiga trabalhar com eles com educação de qualidade, para que essa clientela, esses futuros cidadãos, trabalhando com democracia, a gente consiga alcançar a qualidade, né? Ou seja, a garantia de sucesso. Porque os nossos alunos, eles chegam para a escola, hoje, Silvana, nós temos universalidade de acesso. Então, o acesso ele é universal. 97%, segundo a Fundação Itaú, a Unesco, a Ação Viva, cerca de, até o MEC, instituições oficiais, 97% de acesso das crianças, né, na idade obrigatória dos 4 aos 17. Elas estão na escola. Ou seja, 97%. Mas nós temos 3% que ainda não está. Esse 3%, falando em Brasil, mais 200 milhões de pessoas, nós temos aí quase 2 milhões de crianças nessa obrigatoriedade das 4 às 17 que não está na escola. Então é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer uma busca ativa, é preciso conscientização dos pais, é preciso que a escola vá atrás também, é preciso que a gente chegue até a essas crianças. Os excluídos. Os excluídos. É preciso que o braço do Estado chegue antes que outros braços, né? Porque é imprescindível que o Estado chegue até lá com os excluídos. As políticas públicas são exatamente para isso. E falando também na população, isso vale para o coletivo de mulheres, coletivo negro, população LGBT.
O que faz com que na localidade, no município, na onde a gente está, por exemplo, que sejam criadas políticas públicas, que haja demanda. Quando um coletivo, por exemplo, de LGBT, vai até a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, pelo que a gente entende, é a Casa do Povo. Sim. Até onde a gente entende, é a Casa do Povo e tem que ser. Se não for, tá errado alguma coisa, né? A gente tem que fazer valer, porque é o povo, o poder emana do povo. Isso tá no... E em seu nome será exercido. Tá no topo do ordenamento jurídico, tá no escopo da lei, da Constituição, da Carta Magna e cláusula pétrea, né? Se alguém ainda não sabe, vai revisitar, por favor. Eu recomendo que revisite, né? Enfim, como exige demanda, para que essas pessoas, esses coletivos invisíveis, tornem-se visíveis, nós temos uma série de coletivos invisíveis, né? Que passam batido quando há audiência pública e são votadas as leis e diretrizes orçamentárias do município. Então, quando esse coletivo está presente, está mais presente, exercendo os seus direitos, faz com que pressiona-se, olha que coisa imbecil, você tem que pressionar o poder público para que ele enxergue aquilo que ele já sabe que existe, porque nós temos o IBGE que os dados são com claro. Dados ali, né? Por mais que, ou seja, então esse coletivo tem que reivindicar, tem que ir até a Casa do Povo para que seja enxergando, crie-se um núcleo, crie-se uma secretaria, enfim, para que atenda essa demanda, atenda esse coletivo invisibilizado, né? Na sociologia, Boaventura Souza Santos dizia assim: mesmo nas cidades pode acontecer um epistemicídio. Por exemplo, a gente sabe que no nosso país já há um epistemicídio. Mídia e elite dominante, o que elas fazem? Pelo contrário, elas fazem com que a fome seja um projeto de poder, o analfabetismo brasileiro seja um projeto de poder, porque eu consigo ter uma massa alienante maior, eu consigo me perpetuar, né? Tanto haja vista, olha a nossa política, observe a nossa política local, estadual e federal, né? Isso, gente, é uma análise política que eu estou fazendo aqui, não tem nenhuma demagogia, até porque eu entendo do que eu falo, nós entendemos. E nós, como cidadãos autônomos que a gente é, a gente precisa conhecer. A gente precisa saber o que acontece na nossa rua, a gente precisa saber o que acontece no poder executivo, legislativo, judiciário, isso é importante, porque o poder emana da gente. L'État c'est moi, o Estado somos nós, o povo. Então, Celso... Me freie, por favor, Silvano, algumas vezes. Porque como professora, a gente quer falar, quer conversar. Eu quero isso, não, né? Que é essa interação. Professora, eu conheço o teu trabalho como diretora na tua creche, que é a Carolina Puziello, né? Eu quero mandar um abraço para todos, os pais, os funcionários, dedicadíssimos funcionários, meus funcionários. Não, e o seu trabalho, ele é uma referência, não só em Avaré, como na região, de uma transparência total, né? Você está em contato permanente com os pais da criança, tudo que acontece na sua creche, você é compartilhado e você presta contas, né? Tem lá uma associação e tal, você gastou 10 centavos, está lá, né? É uma transparência absurda. E o cuidado, eu vi o comprometimento das funcionárias e seu com cuidado com aquelas crianças, sim. Né? É uma referência, mas é uma exceção, né? Não é regra, infelizmente. Então, o gestor público, o funcionário público, você é uma funcionária concursada como diretora, enfim, você tem a capacidade de entender o seu papel na sociedade, tanto pelo seu currículo, né? E você pratica isso. Não é só discurso, você vive o dia a dia. Sim. A sua vida é aquela entidade, aquela creche, aquela escola, né? De como que você pensa, porque ali existem as regras, as políticas públicas, mas você vai além, né? Como que a gente pode inserir essa qualidade e esse exemplo de gestão para outras escolas, professor? E assim, tudo é um composto, é um complexo.
que quando a gente abre a mente e lê sobre outros lugares, outras cidades, outros rincões, né? Eu sempre cito, por exemplo, Silvano, com bastante orgulho, o estado do Ceará. Né? O estado do Ceará, logicamente que ele fez ali uma desvinculação do ICMS, atrelando o ICMS para a educação, e com isso também ajudou a alavancar. E só que assim, o que a gente percebe no Ceará é o que a gente percebe quando a gente trabalha com a gestão democrática para a educação de qualidade. As nossas crianças têm o acesso, 97%. E tem a permanência. Essa permanência, para que ela seja, para que haja garantia de sucesso na permanência, é aí que mora a educação de qualidade. Tem que morar a educação de qualidade aí. Nosso país ainda não viveu nenhum salto de educação. Por quê? Outros países menores, outros países maiores, enfim, conseguiram o que a gente não conseguiu. Por quê? Existe uma estrutura educacional brasileira e essa estrutura educacional a gente consegue enxergar nacionalmente, estadualmente e municipalmente, assim falando. A gente consegue visualizar a realidade escolar brasileira, escola pública. A gente percebe professores cansados e frustrados. Professores com seus vencimentos, mesmo atrelados à lei, como a lei do piso 1738 de 2008. Não é cumprida. Não é obedecida, não é cumprida, muito pelo contrário, ainda serve de achincalhamento para o professor. Professor desestimulado. Não existe um alinhamento do material pedagógico com a realidade do professor, com a realidade do aluno. O aluno continua exercendo um papel passivo. Nós não temos, Silvano, ainda nós temos, por exemplo, assim, uma desvinculação de recursos que não vai para a escola. O único recurso que vai para a escola é o PDD através do FNDE, que é uma verba muito pequenininha, que pouco dá para a escola autonomia financeira. Então, nós, aqui no Brasil, tá? Nós temos uma referência mundial na educação, que é Paulo Freire. Sim. Exemplo em todo mundo, praticamente, no mundo ocidental, é exemplo. E aqui as coisas travam. Né? Por quê? Porque depende, é dividido em níveis, né? Estadual, municipal, federal. Né? E, de repente, por uma questão ideológica, as pessoas, os governantes, deixam de aplicar a metodologia Paulo Freire. Como é que você vê isso, diretora? Qual que é o resultado? Existe fórmula mágica para garantia do sucesso enquanto está na permanência dos 4 aos 17? Qual que é essa fórmula? Não existe fórmula. Nós atrelamos a dados. Por exemplo, quando as escolas, notadamente, que conseguiram ser referência, elas conseguiram o ajustamento, o estreitamento e a maior parceria com a comunidade. Primeira coisa, a mobilização da comunidade. A mobilização é importante. Quando a comunidade entende que a educação é patrimônio, é inalienável, é dela, né? A educação é o maior patrimônio que tem. E é a educação que traz o maior retorno, que seja financeiro, né? Vamos falar em financeiro, é a que traz maior retorno, mesmo que seja a médio e longo prazo, é que mais traz retorno. Quando há essa mobilidade da comunidade escolar com a comunidade local, aí já começa as chances de sucesso. Porque comunidade mobilizada, ela também com a comunidade escolar, ambas ali vão estar discutindo ali dentro da escola, o que a gente chama de projeto político-pedagógico, aquilo que dentro da base nacional, dentro do currículo escolar, a gente busque a autonomia do educando, não treinamento para ele. O que há muitas vezes é um treinamento para que o aluno vá bem na prova dos dados oficiais do governo. Isso é um treinamento. O treinamento nada mais é que, vamos supor, é uma coisa liberal, o treinamento. Né? Uma educação passiva, uma educação que ainda é bancária e arcaica. Ou seja, não treina para o aluno autônomo, para o aluno progressista, para pensar. Né? O livre exercício de pensamento, a produção de cultura e a produção de conhecimento. Não há, é extirpado. Haja vista, por exemplo, que quando você tem mobilização da comunidade, quando as comunidades local e escolar traçam ali, costuram alinhável no projeto político da escola, já começa a dar certo. Porque um cobra o outro. Um cobrando o outro, juntos vão até a Câmara. Hoje em dia o professor está isolado, ele não tem a presença dos pais. Né? Porque desvinculou-se os pais dos professores.
Porque Olha que interessante. toda uma mídia, toda uma elite dizendo que o professor, né, o professor perdeu credibilidade. Por quê? Desvinculou-se dos pais. Quando existe essa parceria, primeiro que é um ponto positivíssimo, parceria de comunidade local com os pais. Depois, alinhamento do material pedagógico. É uma outra coisa permitida na BNCC, até 30% alinhar de acordo com a realidade local, além dos 70% do currículo oficial. E, Silvano, isso gera valorização do profissional. Quando você valoriza o profissional de educação, tudo funciona. Tudo funciona. O professor é a chave, o professor é que faz a engrenagem virar. É do professor que se formam todas as outras profissões. É o professor que estabelece a ponte do conhecimento. É o professor que, através não só da educação técnica, mas do cuidado. Por isso que eu cuidar e educar. Até na faculdade ele precisa do cuidado e a educação tudo junto. É o exercício da livre cátedra, né? Isso. E hoje eu vejo as escolas estaduais, tudo com o pacote pronto, que ele tem que replicar aquilo que o governo manda. Eu critico combos, né? Enlatados. Né? Esses enlatados que favorecem a indústria de alguém, enlatados que favorecem empresas de alguém. Né? Geralmente é assim. Deixa eu só comentar aqui, que o pessoal começou a participar. A Irma de Souza Rocha. Oi, Irma, boa noite. A Lu, 9801. Vale ressaltar, a população maior parte não concluiu o ensino médio devido ao preconceito, a população trans. Né? A Maria Koyanagi, adoro ouvir você, diretora. Né? A Karen, ela é maravilhosa demais. Aí, o pessoal tá na torcida. Karen, tudo bom? Abraço para todos vocês, fico muito feliz, gente. A Eutalita Vasconcelos, a Celso é uma pessoa extraordinária, maravilhosa demais, de um trajeto maravilhoso, de garra e competência. Olha que maravilha. Obrigadão, agradeço Flávio, muito. por mais professores assim. Obrigado. A Isa de Souza Rocha, a Irma, desculpa, professoras e diretoras, Celso nos mostra que é possível uma gestão democrática, transparente e com muita qualidade. É isso, obrigado, Irma. Exatamente aqui. A Drica, 3033. Oi, Adriana, tudo bem? Meu diretor, né? É isso aí. Obrigada, Adriana. A Maria, sensacional. Obrigada, Cris, também, amo a vida. Que é a Cris lá da linha, casada com o Jorge e tal. Abraço para os dois. Boa noite, Silvano, Celso e a todos. Né? Celso, minha grande admiração, hoje e sempre, pelo seu profissional e pelo ser humano que você é. Sabe do amor e carinho que eu e minha família temos por você. Eu sei, Tereza, agradeço de coração. Só elogios. Isso é reconhecimento. Conhecimento. Aqui você tem funcionários que trabalham com você, te reconhecendo, mães de alunos, de crianças. Né? As pessoas, é um reconhecimento. Sim, né? Sim. Mostra que o seu trabalho ele tem uma penetração e tem um resultado. Né? Silvano, isso é parceria com a comunidade, não é isolado. Por mais que eu tenha uma sala minha lá de diretora, mas eu fico na frente, conversando com todo mundo, falando com todo mundo. A Tereza, eu tenho que citar uma passagem que aconteceu com ela. A Tereza Cristina. É a Tereza. E um dia eu estava na frente lá da escola, estava um pouquinho triste, porque tem coisas que te abalam algumas vezes, mas você já não deixa abalar e segue. Ela falou para mim assim, olha, só de você estar em pé aí já representa muita coisa, já quebra muita coisa. Então aquilo eu guardei para mim, é o exercício da imortalidade, guardei para sempre, viu, Tereza? Agradeço muito, minha admiração para você e para sua família também. Um beijo pro Tui. Ai, que maravilha, que maravilha. Você disse que ensinar é um exercício de imortalidade. Pode nos explicar um pouco essa ideia? Olha, Silvana, a chave é o ensino, né? O processo de ensino. Por exemplo, eu lembro dos meus professores do Cefam, quero agradecer os meus professores maravilhosos. Lá em Itapeva? Lá em Itapeva, né?
não vou citá-la aqui, porque são professores maravilhosos, professora Vera Cancelli, professora Laís Prestes, que eu amo muito essas professoras. Ainda estão na ativa, fico muito feliz. Isso é muito ótimo e me orgulha muito. E eu espero que eu também tenha trazido orgulho para todos os meus professores. Um corpo docente maravilhoso. E que ensinaram, que mostraram que a arte de ensinar, que é a ponte que você faz, de repente o aluno chega acuado, né? Ele chega e quando você oferece para ele o conhecimento com o cuidado e depois você percebe que ele vai crescendo, né? Ele vai evoluindo e com o tempo a gente quer que ele seja igual ao passarinho, seja autônomo para voar livre e para ser crítico ao mesmo tempo, né? É um trabalho extremamente difícil, é um trabalho que exige muito do professor, por isso que o professor público ele está bastante cansado, porque você trabalhar com universos de alunos, porque cada aluno é um universo, é bastante complicado. Mesmo eu na direção, que você tem uma visão macro do ambiente escolar, também é bastante complicado, né? Mas é um trabalho muito virtuoso, né? É um trabalho que você vê que você priorizou a formação de cultura, a produção de cultura e a produção de conhecimento na criança. Ela não passou por você como um ensino tecnicista de uma forma passiva, muito pelo contrário, você ensina para ela o exercício da autocrítica, o exercício da crítica, o exercício da autonomia. Isso é democracia, isso é gestão democrática. E justamente nessa faixa etária que você cuida, é a hora da formação, né? Da pessoa estar se despertando para a vida, né? E é fundamental isso. Aqui tem a... Deixa eu ver aqui. O negócio anda aqui. A Antônia de Anjos. Toninha, boa noite. Boa noite, Toninha. Quando se une humanidade, comprometimento, tudo fica possível. É bem isso. Sim. A Cris, né, que é a Tereza Cristina, você nos ensina todos os dias, pois quem sabe de toda a trajetória da sua vida, sabe que suportar o que você suportou e ter essa dedicação pela educação, para nós, isso não tem preço. Sim. O reconhecimento puro, na veia, né, diretora? Sim. Eu queria mudar um pouco o assunto. No próximo dia 28, sábado, comemora-se o orgulho LGBTQIAP+. Tá? O que esse dia representa para você pessoalmente, ou se representa ou não? Como é que... Sim. Ser diferente em qualquer lugar do mundo é difícil. Ser diferente no Brasil é mais. Ser diferente no interior do Brasil é pior, né? Tanto é que, por exemplo, eu tenho uma trajetória bastante assim de resistência, porque a própria escola pública a escola pública antiga, quer se livrar do que é diferente. Haja vista que você tinha para as crianças a inclusão uma sala especial. Você segregava as crianças com necessidades, é um apartheid, portadores. É um apartheid. Tá. Até hoje a gente vivemos o apartheid da educação. A educação ainda é dualista. Nós temos uma educação que prepara para a universidade pública, elitista, e uma educação que prepara para o ser humano, por exemplo, ser mais passivo, que é a educação pública. A educação pública ainda não está preparando para a universidade. Voltando a falar em dados, de cada 100 crianças que entram no primeiro ano, 47 concluem o nono ano. Só 9 vão para a universidade. A universidade... Tem alguma coisa errada. A universidade pública é nossa. Quem está ocupando a universidade pública é a elite. Se a elite está ocupando a universidade pública, o filho do pobre não, alguma coisa na educação está errada. Mudou-se um pouco com a adoção das cotas, né? Melhorou um pouco. As cotas ajudaram bastante. Os governos do presidente Lula ajudaram muito, porque universalizou-se, priorizou-se, a escola recebe mais aportes, a educação recebe mais investimento, o próprio Fundeb foi aperfeiçoado no governo Lula, tornou-se permanente,
faz com que haja valorização, uma certa valorização do professor, mas ainda assim não é suficiente, mas ela é garantida por lei e é assegurada por lei. Embora muitos municípios não cumpram uma lei, não pagando o piso. Não cumprem o piso, o que é uma coisa inconstitucional, que faz com que muitas pessoas ajuizem, né? Enfim, é o que a gente pode recorrer. Mas olha, eu tenho um orgulho muito grande em ser diferente. Eu ficaria muito triste se for igual. Porque quando todo mundo pensa igual, não tá legal, né? Não é legal. Alguma coisa está errada. É um monte de robô e de gado. Todo mundo pensa igual, não pode. Nós temos que divergir, nós temos que confrontar ideias. E sem perder a capacidade do diálogo. Do diálogo. É desse confronto dos diferentes que nasce uma outra, é da tese e da antitese que nasce uma síntese, e tem que ser assim. Nós somos seres, não somos ilha, nós não somos bando, nós precisamos pensar de forma coletiva, e o que nos fortalece como ser humano, como cidadão, é essa divergência. E como divergente, como militante, como esquerda, como LGBT, como travesti, olha, eu não sou trans. Trans seria uma forma cômoda para eu que sou diretora de escola, tenho uma certa erudição, então vou me esconder nas trans. Não, eu pertenço às travestis, que são marginalizadas, estão nas ruas, são excluídas do mercado de trabalho, são alijadas de direitos, são mortas, seus corpos são violentados. O travesti, a idade média no Brasil é de 37 anos. Sim, né? sim, 33, 37, né? Então eu pertenço às travestis. A essas pessoas que são marginalizadas, é com elas que eu estou, né? Que senão seria cômodo para mim eu ficar com as trans, fica nada contra quem é trans. Eu estou falando na ideia, né? No mundo, na forma de pensar. Na forma de pensar, eu estou com as travestis que são marginalizadas. E tenho orgulho de ser diferente, estando na minha escola, fazendo a diferença, sendo diferente. As minhas crianças que estão ali, muito pelo contrário, não existe nenhuma ideologia de gênero. Não tem preconceito, não existe nada. Pelo contrário, é imbecil quem pensa assim. Eu peço que vá estudar, vá ler. É falta de livro, é falta de conhecimento. Muito pelo contrário, nós ensinamos a amar o próximo. Isso está nos textos sagrados dos cristãos, né? Nós ensinamos a respeitar o outro, nós ensinamos a cuidar, assim como educar também. Acontece lá com a gente, na nossa primeiríssima infância, e a educação é para isso, né? A educação é para que a gente, além da escolarização que acontece lá, a gente se respeite como ser humano e como seres divergentes. Como a escola é uma réplica da comunidade, da sociedade. Uma fotografia da sociedade. Fotografia, né? Uma mostra ali, a mais fiel possível. É ali que a gente vai produzir conhecimento, só que a escola pública ainda produz violência, né? Então é preciso repensar. E quando nós falamos que tem que haver mobilização da comunidade local com a escolar, quando tem que haver um alinhamento do material didático com o professor, com o aluno, quando nós falamos que tem que haver uma valorização do professor, daqui a um tempo nós não teremos professores mais, que ninguém quer ser professor, gente, né? Por exemplo, quando você cria a lei do piso e prefeitos, governadores e tal, e vão até o STF para impedir que a própria lei do piso repercuta nos vencimentos e nas progressões dos profissionais, né, incida só sobre um valor básico, isso faz com que a carreira do professor degrade, deteriore, ninguém queira, né? Muito pelo contrário, nós já começamos errado, né? Países mais sérios escolhem os melhores alunos para ser professor e valoriza a carreira do professor, né? O nosso país não é que não escolha os melhores, mas de repente eu não tenho preparo, nossa, esqueci, tem pedagogia que é fácil, é barato, eu vou fazer. Então, isso acontece também, né? E não é que ser professor, ser docente é vocação. Eu não acredito em vocação, não acredito em chamado social. A gente ama a profissão, né? Eu amo o que eu faço, eu amo lecionar, amo fazer com que estabeleça essa ponte entre professor e aluno, entre o ensino e a aprendizagem, né? Por isso que é importante valorizar a figura do professor, que hoje é uma figura marginalizada, uma figura esquecida, invisibilizada. A gente sabe que os professores estão cansados, né? E desvinculados, né? Ou seja, fizeram com que a figura do professor desvinculasse do movimento social. Muito pelo contrário, nós estamos trabalhando para que essa parceria se estabeleça. Além disso, Silvano,
para que o resultado aconteça, para que a educação de qualidade aconteça, nós precisamos de uma política de Estado. O que não acontece no Brasil. Saiu o governo, aquela política boa morreu e entra um outro com outro nome. Não política de governo, de Estado permanente. Estado permanente, permanente. Com outro logotipo, com uma coisa mais esdrúxula possível e sem credibilidade nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem nenhum estudo técnico. Muito pelo contrário, para levar o nome daquele governo, daquele ano, daquela gestão, muito pelo contrário. Né? Não há essa preocupação em ter permanência em política de Estado. Política pública de Estado. De Estado. Né? De Estado. Não, de seja governo. Independente do governo. Do governo. É direita, é esquerda, é centrão. A democracia é isso, né? É uma roda, né? Amanhã a direita tá, mas depois a esquerda. Enfim, é democracia. Sim. Agora, as políticas que dão resultado, que estão na vez, estão atingindo o seu objetivo, é política de Estado. Política de Estado. Né? Aqui está. Nós tem bastante participação. A Tereza Cristina. Eu queria ter uma diretora como você sempre, e sempre das escolas e creches. Bem Obrigado, isso, Tereza. Né? A Sônia Maria. Sua mãe maravilhosa. Excelente entrevista. Parabéns, professora, por sua competência e clareza. Um privilégio para Avaré. O privilégio é meu. A Renegrão, Renata, boa noite. Meu diretor. Ela estava no CrossFit, ela parou para vir assistir. Ai, eu Obrigado, Rê. A Carol Damas, orgulho. Carol, você também é resistência, você também é luta. Nós estamos juntas, Carol. Olha que maravilha. É como incluir o debate sobre o Dia do Orgulho sem cair em estereótipos ou datas comemorativas vazias. É um dia que você... É para a sociedade refletir, né, essa diversidade e tal. Mas sem a gente cair naquele estereótipo, né, que é um bando de viado, enfim. Não há reflexão, não há reflexão nos principais movimentos de luta. Por exemplo, como eu falei para você, é o epistemicídio. Epistemicídio é você anular a cultura do outro. É você implantar uma cultura X e anular e deixar invisível do outro. Não há reflexão no 20 de novembro do negro, muito pelo contrário, há zombaria, há críticas porque querem criar o dia do branco. Né? Não há reflexão também no orgulho, apesar de termos vários outros dias que também representam e tal, não tem reflexão, muito pelo contrário, num país extremamente preconceituoso. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa que essas datas elas estejam no currículo escolar. Como o Brasil é um país plural, né, a gente entende isso, sociologicamente a gente vê que isso é uma forma de trazer harmonia e ao mesmo tempo alavancar certos tipos de preconceito, mas mesmo assim a gente precisa que essas datas estejam no chão da escola, porque é na escola que nós temos o negro que sofre violências, nós temos o homossexual que também, né? Nós temos a maioria da população que é mulher, que está lá dentro. As mulheres que estão na escola pública, dessas mulheres que estão na escola pública, nós temos dados oficiais que boa parte dela não vai para a universidade. Quando você olha um congresso que tem quase mais de 80% de homens brancos, né? Nós temos aí menos de 20% de mulheres. E quando você olha para o coletivo negro, indígena, LGBT, muito menor. Muito menor. Os movimentos sociais, né? Haja vista que nós temos fortes movimentos, mas ainda assim nós temos toda uma mídia que é corporativa, nós temos toda uma elite corporativa que não é não é para eles, né? Não é vantajoso, muito pelo contrário, é vantajoso manter um programa de fome e de analfabetismo no país, porque você mantém uma massa grande sem de força de trabalho exatamente. E alienável. Eu consigo manobrar. Mas olha, presta bem atenção. Uma reflexão para nós. Imagina se for só Avaré. A partir de amanhã todo mundo cruzar os braços. Imagina, cruzar os braços e a gente vai a partir de amanhã a gente quer mobilização por educação de qualidade. Isso faz com que todo mundo abrace a causa.
faz com que os governantes fiquem de orelha em pé, porque para eles não é interessante educação de qualidade. E educação de qualidade faz com que mais e mais pessoas sejam livres, tenham pensamento livre, pensem, críticas. exatamente. E pessoa crítica faz mal para qualquer governo irracional, por exemplo. E em menos de uma semana, como acontece em algumas localidades no Paraná, está nas redes sociais, onde a população, nas 3 horas da tarde, fecha, baixa o comércio e vai para a Câmara Municipal participar das decisões do município, né? Isso é um exercício de cidadania exemplar. Quando a gente olha a nossa Câmara, né? Muitas vezes, eu participo do online, mas deveria participar também fisicamente. Mas as atribuições do dia a dia não permitem que eu acumule o meu cargo. Você dá aula à noite no EJA. À noite na EJA, lá no Paraíso, quero agradecer as minhas alunas, os meus alunos lá do Paraíso, do Banvarte, do Tropical. Mas quando você tem uma população de mais de 90 mil habitantes e você vê uma Câmara esvaziada, num local inapropriado, para a Câmara de Avaré, eu já tenho falado há muito tempo desde que eu estou aqui. Quando eu percorri as ruas, quando me falaram que eu era homossexual e homossexual não dá aula em Avaré, eu percorri as ruas com uma prancheta. O primeiro lugar que comecei a ir é na Vila Esperança. E na minha campanha fiz questão de voltar na Vila Esperança. E conheci a primeira senhora que eu abracei, ela falou, olha, fica tranquila, minha filha, que o meu filho também é homossexual. E não encontrei porque ela descansou, ela foi para um outro plano, mas encontrei os filhos dela lá. E a Câmara Municipal deveria estar lá, naquela região maior de Avaré, uma região que abarca uma grande quantidade de pessoas mais pobres, mais periféricas, mais abastadas, excluídas, né, de tudo praticamente, né, gente? Então deveria estar ali. E a Câmara mais próxima do povo, sendo casa do povo, tem que estar próxima do povo, não posso estar numa região elitizada, né? E a Câmara tem que estar, inclusive, com telões fora dela, para quem não conseguiu entrar, está lá fora, participando das decisões que afetam todo o município. E afetam diariamente a tua vida, as sim. decisões da Câmara, enfim, se nós temos cidades do Paraná que lotam a Câmara, de um lado, e nós temos outras cidades que a Câmara está esvaziada, então, alguma coisa não está colando aí, né? Se é a Casa do Povo não vai ninguém, né, gente? E você tem, por exemplo, seu podcast tem mais audiência do que uma sessão de Câmara, né? Eu acompanho, eu sei, eu vejo, né, gente? Sou cidadã, eu vejo, eu tenho que ser crítica, eu tenho que criticar, né? Eu não posso ser passiva. E eu represento um povo muito grande. O que você vai pensar se a diretora, a professora deles é passiva, né? Tende para uma coisa... Enfim, não pode, eu não sou assim. A gente tem que ser assertivo no que fala, tem que pesquisar o que fala. E esta sou eu, né? Essa sou eu, diretora Celso, essa sou eu. Maravilha. Tem aqui a Irma, preconceito contra as religiões de matriz africana também, né? Existe muito. Isso a gente vê, né? A gente vê de monte. Muito pelo contrário, são religiões extremamente sustentáveis, são as religiões de matriz africana, que idealizam, amam a natureza, enfim, né? São religiões sustentáveis e que merecem todo o nosso respeito. Muito pelo contrário. A gente precisa falar de todas elas. Quando a gente olha um crucifixo, por exemplo, representando uma certa religião em estabelecimentos oficiais, também deveriam ter ali outros símbolos de outras religiões e dos ateus, que também têm que ser respeitados. Todos eles, com crença ou não, têm que ser respeitados. São cidadãos. Tem uma pergunta do Flávio Conhade aqui. Como foi a sua experiência na política? Sentiu preconceito? Olha, eu senti tudo na política. Tudo. Caminhando pelas ruas de Avaré, né, como a gente recebe um dinheirinho público, um dinheirinho federal, eu fiz jus de andar por todos os lugares. Faltou lugar, Silvano? Faltou, nós não andamos. Andando com o Silvano muito, e andando também. Fazendo a tua campanha. Sozinha, né, eu ali. Então, por exemplo, assim, muitas pessoas queriam me ouvir, algumas delas criticavam o meu partido, outras criticavam a minha orientação, né? Quando você ouve isso de pessoas que não têm, do gnós, né, do falta do conhecimento, da ignorância, ou seja, não tem conhecimento, é importante, você discute, você conversa, você chega a um consenso. Quando você ouve de pessoas que já têm uma certa formação, uma erudição, fala, não é ignorância mais, aí já é uma posição contra mim, alguma coisa e tal. Ainda tem? Ainda tem. Quando eu assumi a direção, eu fiz 9 boletins de ocorrência, com frases
chacotas, nos próprios, recentemente, na própria estrutura, né, né, os oficiais me falaram assim, olha, que tanto querem ir na escola daquele traveco. Falasse daquela traveca, ainda me tornaria feminina. Mas daquele traveco, nossa, já é feito para te atingir, para... Silvano, você conviver com isso todo dia, eu não vou falar que não é para qualquer um, porque tem gente que vai perguntar para a mulher que sofre violência doméstica, vai perguntar para o negro que ele tem que ser bom todo dia, que senão tem um risinho torto ali, já vão jogar na cara dele a cor dele. Se ele passar perto da polícia, ele tem que baixar a cabeça. Sim, tem tudo isso. Não vou falar que eu também, enfim, mas não é fácil. Não é fácil, mas a gente tá aí. Eu fiz 9 boletins de ocorrência no primeiro ano, mas nada assim, muito pelo contrário, é por incisão de horário, cobrança. Depois, com o passar do tempo, nenhum. Aí eu pergunto, o preconceito acabou? Não, pelo contrário, continua velado. Mas você se posiciona. Mas eu estou na posição. Tô lá. Mostrando o meu trabalho. Que boa parte das pessoas enxergam que está ali. A diretora está ali. Quero conversar com a diretora, ela está lá. Aqui, ó. O Jorge Carlos. Ô, Jorge, boa noite, companheiro. Maravilha. Dando boa noite para nós aí. E a Tereza Cristina batendo palminha, que tá adorando a tua fala, né, Céu? O que é para você o orgulho em uma sociedade que nos ensina a ter medo de existir? Sim, foi passado pra gente. Pergunta pra mãe solteira um tempo atrás, pergunta pro negro um tempo atrás, pergunta para quem professava uma outra fé. Foi dito pra gente, foi mostrado pra gente, foi inquirido pra gente que era uma vergonha, né, para homossexual, que era vergonha, né, aquilo não era contra tudo, enfim. Com o tempo, foi necessário a gente mostrar nossa cara, a gente se afirmar enquanto coletivo, enquanto povo, enquanto comunidade, para mostrar o valor. Foi aí que as comunidades quilombolas se fortaleceram, os coletivos, inclusive o próprio movimento LGBT se fortaleceu, ele é um movimento fortalecido. Promovemos aí um coletivo muito grande, uma mobilização social muito grande, e que eu chamo a atenção para esse movimento. Esse mesmo movimento que reúne milhões de pessoas é um movimento que precisa aprender a votar. É um movimento que pode decidir o futuro de um país. Vocês têm ainda, nós temos aqui no Congresso Brasileiro, na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, boa parte homens, brancos, ruralistas, enfim. O que nós não temos ainda nós temos bancada evangélica, bancada da Bíblia, bala do boi. Opa, mas nós temos quase 3 milhões de professores. Professorada, cadê a bancada dos professores? Cadê a bancada dos professores na Câmara Municipal? Cadê a bancada dos professores na Assembleia? Cadê a bancada dos professores no Congresso? Põe professor e põe mãe lá no Congresso, não vão mudar aquela coisa lá. Vão mudar, porque é só a professor e a mãe que sabe dar um jeito na coisa. Tivesse a bancada das mães e a bancada dos professores, né, a coisa resolvia. Estamos crescendo lá a bancada LGBT. Mas olha, é tão estranho falar em bancadas, né, num congresso que representa o povo. Cada ser que foi eleito ali ele não pode só representar o seu curral, mas pelo contrário, representar a população brasileira como um todo. Mas infelizmente, no contexto atual ainda temos que ter bancadas. Mas está faltando a bancada das mães e a bancada dos professores. Não, a coisa muda, viu, Silvano? Muda. Ela é lenta. Mas muda. Agora não pode ser lenta, gradual e segura. Não. Esse é aquela anistia que foi uma horrível pro Falando nisso, sem anistia. Sem anistia. E cadeia para quem é golpista. Quem atenta contra a democracia é cadeia. Quem fica em porta de quartel, quem em porta de tiro de guerra, tem que responder na justiça civil e criminalmente. É isso, muito bem. Muito bem lembrado. A Maria... Exatamente, diretora. Você e o Silvano são muito necessários. Ô, louco, Maria. Mas é isso. Obrigada, Maria.
qual foi o momento em que você percebeu que sua presença por si só é uma forma de ensinar? Pela tua postura, pela tua garra, e você se faz presente. E sendo o que é mais admirável, né? Eu te respeito muito e você sabe disso, né? Por você ser o que é, né? E qual que foi esse momento em que você falou, não, eu vou ser o que sou, vou ser feliz e vou fazer o meu trabalho e vou me impor. Sim. Como eu amo educação e entendo que a educação é a saída, nós só não encontramos a saída ainda porque tem coisas que estão travancando a gente. Coisas que estão travancando a professorada aí. Tem coisas, desvalorizações constantes, seculares, que atravancam a gente. Mas a gente sabe fazer a coisa. A gente sabe fazer a máquina rodar. A gente sabe fazer a melhor educação possível. A gente só está desmoralizado, desmotivado, sem forças. Mas a gente está unido. Né? A professorada, o corpo docente, todo mundo que representa a educação, todos pela educação, o grupo dos auxiliares, né, desenvolvimento infantil, todos nós que pensamos em educação de qualidade, nós somos unidos. Nós representamos toda essa força motriz, toda essa engrenagem, nós representamos todo esse movimento de mudança. A gente quer mudança e a gente percebe aí, né, que é um movimento que faz barulho. Nós temos aí companheiros, né, que fazem muito barulho. Fico muito feliz e tiro o meu chapéu para companheiros e companheiras do nosso partido que fazem barulho. E temos que continuar fazendo isso, isso é muito importante, né, gente? A discussão de educação. A educação, quando a população entender que a educação é o maior patrimônio de um povo, exatamente, tudo isso que a gente vivencia nesse momento, local, estadual e federal, transforma. A China já fez isso, os tigres asiáticos fizeram isso, né? Países... A Coreia fez. A Coreia do Sul fez. Enfim, o Japão fez, né, sabiamente. A China, gente, para a gente observar a China, há 30 anos atrás, a China, o PIB era menor e a educação era de pior qualidade. Quando a China começou a investir em qualidade e educação, hoje tem as melhores universidades. Para você ter uma ideia, na China formam-se, por ano, 4 milhões de novos engenheiros que vão pensar o desenvolvimento da China. Sim. Então, a China já está em 2050, os Estados Unidos não. E por falar em Estados Unidos, nós temos que parar com esse American Way of Life que Hollywood colocou na gente, está na gente, e a gente precisa, para tirar disso, é difícil. Mas quando a gente olha para uma China que está em 2050, quando a gente olha, por exemplo, que é um país, não é imperialista, né, como os Estados Unidos são. Então a gente tem que parar de ser vira-latas, ter esse complexo de vira-latas e de ser lambe-botas. E os Estados Unidos não somos quintal, muito pelo contrário, nós somos um país uma das maiores potências desse mundo. E a gente pode fazer diferença. E atualmente a parceria que está sendo mais rentável, que está rendendo mais para a gente, é a parceria Brasil-China, do que Brasil-Estados Unidos. E pelo contrário, Estados Unidos com deslocado, ameaçando o mundo inteiro, inclusive a paz mundial. Talvez a gente não tenha outra entrevista dessa. Haja vistas as consequências nucleares recentemente. Eu costumo dizer... Para acontecer uma escalada nuclear, Silvano, é um passo. Porque você tem um deslocado que pode apertar um botão. E nós estamos com... Nem na crise dos mísseis vivemos... Nós estamos com alguns malucos governando o mundo. Sim. Né? Sim. E que o interesse é guerra, é matar, é acabar, é destruir. Sim. Né? Nós estamos num momento muito complicado do mundo. Né? Dizem que é uma transição planetária. Aqui a Tereza Cristina, verdade, Maria. Concordo com as suas palavras, né, Maria? A Márcia Guedes, oi Márcia, tudo bem? Sempre Márcia. Bom te ouvir, diretora Celso. Obrigado, Márcia. Tá? Um consort, que é a Lúcia. Oi, Lúcia. Nossa, que pergunta linda agora, Silvano. Obrigado. Obrigado, Lúcia. O Flávio, qual é a importância da visibilidade e da representação de professores travestis? O empoderamento é mostrar que essa população, que essas pessoas, que esses seres, que esses corpos não podem ser violentados. Não podem ser alijados de direitos. Eles não podem ficar na calada da noite.
Não são seres que têm que ser vistos só na madrugada, não pode ser visto à luz do dia. Quando a população me vê durante o dia, fala, nossa, mas travesti tem que estar à noite. Né? Muito pelo contrário, eu rompo esse paradigma. Eu mostro que a travesti, que a trans, que o homossexual, ele pode estar assim no momento que ele quiser, onde ele quiser. Onde ele quiser. Né? Como uma mulher, ela pode ser o que ela quiser, do jeito que quiser. Sim. E a trans também, cada um pode ser o que quiser. Sim, né? sim. Eu acho que é fundamental. Está muito, muito bacana, né? A Drica, né? Tô aqui, Silvano e Celso. Oi, pessoal. Adriana. Né? Maravilhosa, Drica. Em algum momento você pensou em desistir? E o que te manteve firme? Olha, Silvano, o que me deixou triste é quando eu vim para Varé. Passei em concurso aqui em primeiro lugar. E quando eu cheguei aqui, dando aula uma semana no Costa Azul, na sexta-feira a diretora vai até a minha sala e pede para me chamar. Já convivi com quadros de agressão, de inclusive violência, quadros dessa violência gratuita contra a minha orientação, mas nunca como de ser veiculado num veículo de imprensa, numa rádio. Foi dito numa rádio, é um professor, seu nome é Celso, ele é homossexual, ele está dando aula para as crianças, ele vai de vestido e daqui a um tempo nós vamos ter um monte de viadinho. Essa foi praticamente a fala que foi dita. Me doeu, eu estando a primeira semana que me doeu, porque eu passei no concurso público, né? Eu não ganhei esse cargo de ninguém, eu não fui puxar saco de ninguém. E vem cheio de esperança, sim, né? Uma outra cidade. Você olha no hino de Avaré lá, o forasteiro encontra a guarida. Encontra a guarida. Pois é. Eu não encontrei guarida nesse momento, mas muito pelo contrário, a males que vem para bem. Encontrei uma série de pessoas que eu conheci depois que formaram uma rede de apoio. Conheci policiais, conheci advogados, conheci cidadãos de bem. Não, a senhora você está com nós estamos com você, nós vamos com você. E isso foi muito bom. Eu agradeço todas essas pessoas que, ouvindo essa barbaridade na rádio, me procuraram. Tinha gente que me procurava na rua. Porque, Silvano, eu virei uma celebridade. Uma referência. Mas, ao mesmo tempo, uma incitação de ódio em cima de mim. Porque, de repente, poderia manifestar naquele fundamentalista, não é verdade, o que ele falou, o que o radialista falou, tem fundamento. Eu vou lá no Costa Azul e eu mato esse professor, acabar com a vida dele. Mato ele lá, acabo com esse câncer, porque não tinha rede social assim aberta, mas tinha Orkut da vida, essas coisas, SMS, e a palavra que eu recebi era nojo e câncer. Nesse momento, você parou, refletiu, falou, não, eu vou desistir de tudo. Eu quis voltar. Mas aí você teve o apoio dessa rede. Eu quis voltar para minha cidade. Falei, não, se eu ficar aqui mais um mês. Ainda falaram para mim assim, que aqui um homossexual havia sido extirpado da forma mais brutal possível. Eu fiquei com medo de tudo isso. Confesso, eu morando no Costa Azul, um lugar ermo, isolado, escondido, fácil para desovar a gente. Eu confesso que fiquei com medo. Falei, nossa, mas o cargo é meu, não fui puxar saco de ninguém para ganhar cargo. Não é meu. Você me contou a história quando você veio prestar o concurso. Isso eu vou levar pro resto da minha vida, essa dor, esse medo. Uma professora maravilhosa do Costa Azul, pena que ela é direito, professora Eunice, que eu amo de paixão, a gente se ama muito, eu amo essa pessoa, me deu abrigo, me deu morada, me deu carinho, e naquele dia a gente conversou e a gente foi uma coisa especial, que daí eu falei, professora, eu vou continuar lutando, vou permanecer. E a partir dali permaneci. No outro dia eu estava 10 vezes mais forte, porque tinha uma corrente de gente que veio me procurar. Então, de certa forma, o que fizeram para acabar comigo, para me deixar no chão, me fortaleceu muito. Muito, muito, muito me fortaleceu. E graças a esse fortalecimento, eu ganhei ainda mais força para ler mais, para estudar mais. E, Silvano, é assim, de coisas, por exemplo... maior comprometimento agora, eu quero mostrar que... Se eu tinha essa garra, ela quadriplicou, ela decuplicou. E casos, por exemplo, de eu ser convidado para ir num lugar, numa igreja, e daí aprontaram para mim. Né? A pessoa lá depois, quando terminou, falou assim, olha, você quer conversar com você. Viu, sabia que você está errado, não sei o quê. Mas são coisas assim que a gente vai tirando de letra, e como essas coisas faz com que vai moldando você. Fala, peraí, tem uma lei, vamos entender essa lei que o senhor está fazendo é crime, eu posso chamar a polícia, o senhor pode sair daqui preso, porque daí quando foi equiparado... a homofobia, o crime de racismo, daí a pessoa pensa mais. Por isso que eu falo, o preconceito não diminuiu, ele está invisível ainda, está guardadinho lá. Num belo momento a pessoa... Está dentro do armário, né? Está guardado.
Se chamavam o negro de macaco e não tinham sanção nenhuma, hoje a pessoa pensa, pera, eu vi na mídia lá, chamaram de macaco algumas coisas, aquele preto, e ele foi pra cadeia. Xingaram o homossexual e teve consequência. Então hoje, tem muita gente maravilhosa que não carrega, não há preconceito, mas tem gente ainda que, por ignorância ou por desconhecimento, enfim, ou porque gosta, tem preconceito. E aí só que pensa um pouco mais, por força de lei. A coerção, ela é importante? Quando se tem educação, não tem, exatamente. Há um tempo atrás a gente não usava cinto de segurança, por força de lei a gente tem que usar e hoje virou cultura. Hoje é hábito. Talvez daqui a um tempo você ofendeu o negro, o índio, o candomblessista, o umbandista, o quimbandista, a prostituta, o professor, tudo marginalizar, será crime, né? E a pessoa vai pensar, ver várias vezes antes de ofender. Aqui o Abel, né? A Drica está falando, oi Maria, o Abel Souza Rocha, boa noite. Aí ele complementa, a luta política tem que ser uma constante. É tensionamento mesmo, né? É aquilo que você falou, né? Pô, vamos para a Câmara, vamos para... Enfim, tensionar. Né? Mobilização. A mobilização resolve tudo. Quando o candidato é candidato, ele passa na sua rua. Quando ele se torna chefe do executivo, do legislativo, ele não passa mais na sua rua, ele não visita a sua rua. Isso acontece, gente, acontece em todos os lugares, né? Com inúmeras pessoas. Quando a gente entender que o chefe do executivo, legislativo, ele não é rei, nós não somos súditos, pelo contrário, né, nós somos cidadãos, e cidadão é que compõe o vencimento, o subsídio dessas pessoas que estão imbuídas de um poder temporário, né? Haja vista, vamos supor que cidades brasileiras mesmo, né, existe uma educação para isso, né, uma educação para você entender a política, a polis. A política, ela está em nós. Não tem, eu não gosto de política. Pelo contrário, você vai ser dominado, vai ser vencido, vai ser mandado e comandado por quem gosta. Porque a política está em nós, é como que funcionam as instituições. A política é como os órgãos de um corpo, tudo junto para funcionar o corpo. Isso é muito importante, gente. Porque eu não voto faz tempo, eu odeio não sei quem, não sei quem, não sei quem, não tem problema. Pelo contrário, uma minoria, cada vez menos pessoas vão estar votando. Vão comandar. Formando um grupo, um grupejo, uma corporação. Muito pelo contrário, exercite seu poder, seu direito, que é o único de votar. É o que torna o pobre, o remediado, o rico, igual é o voto. E além dele, lógico, tem que cobrar depois, não é só votar e ficar de braços cruzados, tem que continuar cobrando. Eu tenho que frequentar a casa do povo. Eu vou na casa de uma parente num dia. No outro dia, não, eu vou na casa de um outro, porque é na Câmara Municipal. Tem que colocar a Câmara Municipal na sua agenda também. Ela é importante. Eu costumo dizer... Visite a escola pública também, que ela é sua. Eu costumo dizer, diretora, que o voto não tem preço, ele tem consequência. Tem consequência. Né? Tem consequência. Então, é isso. O nosso propósito aqui, nesse bate-papo que a gente traz com as pessoas, tá, é justamente de conscientizar. E as pessoas conhecerem o avariense, as pessoas que nos acompanham, saberem o que acontece na nossa cidade, quem são as pessoas, né? Então, nós temos muitos talentos aqui. Eu gostaria muito de te agradecer. Passa muito rápido aqui, né? Já deu, Silvano. Já. Verdade. Passou rápido mesmo. Mas te agradecer do fundo do coração, sabe? Um bate-papo tão gostoso, né? E tão aberto como esse, né? Sim. Pode fazer as suas considerações finais aqui. Eu agradeço mais uma vez, agradeço ao Partido dos Trabalhadores, sempre democrático, a gente sempre discute lá dentro todos os ditames, todas as coisas, fico muito feliz com isso. Me sinto uma pessoa honrada, né, por ter sido muito bem recebida lá, isso é muito importante. Não fui recebida em outros lugares, mas lá fui, e como eu moro filosoficamente na esquerda, eu moro também no Partido dos Trabalhadores, porque representa aqueles mais excluídos, que são os oprimidos, né? Que são os trabalhadores. Nós, trabalhadores da educação, os trabalhadores gerais, né? Os trabalhadores, essas pessoas pobres que movem esse país, porque é só o povo pobre que move a máquina sistêmica do país, é o pobre. Se o pobre cruzar os braços amanhã,
não é o rico que vai trabalhar, né, O país gente? para. O país para. É a população pobre. Se um dia nós, todos pobres, a gente cruzar os braços para reivindicar nossos direitos, as coisas mudam. As coisas mudam. Aqui a Raquel dando os parabéns, né? Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. A Tereza Cristina, que papo maravilhoso. Vocês são pessoas especiais para nós aqui em casa. Deus os abençoe. Amém, né? Você também, Tereza, sua família também, que eu tanto amo e admiro. E é isso. Então, Celso, eu quero reiterar, sabe, a minha admiração e o meu respeito por você, sem ser quem você é e o que você é. Fico muito feliz. Sabe, e o teu trabalho mostra dignidade, firmeza e objetivo. Sim. Parabéns. Foi uma live gostosa, tranquila, o pessoal participou muito feliz. Né? Muito feliz. E a gente agradece muito. Agradeço o Silvano e eu agradeço muito pelas palavras, agradeço a todos vocês. Gente, compartilhem, né? Eu aprendi agora que falaram para mim, antes de vir para cá, fala para compartilhar. Então compartilhe esse vídeo. Eu tenho meu canal também, @CelsoDiretora, que é no Instagram, e tenho o professor Celso Mello, que é no YouTube, que está chegando a quase 1 milhão de visualizações. Eu fico muito feliz, Tá graças vendo? a vocês. Eu não tô com pouca coisa aqui, né? Mandamos bem. Valeu? Um abraço, boa noite.